Antes de mais nada, boa tarde para todos. Agradecendo aí, Guilherme, você, o Aldonei e a equipe da CEGECRE por a oportunidade de mais uma participação. O nosso tema aqui, que eu vou explanar, é referente à inspeção acreditada de projetos e de obras de infraestrutura. E, inicialmente, eu vou fazer uma breve explanação sobre a ABRAC, para que as pessoas conheçam um pouco melhor. Tá? Então, eu sou vice-presidente de inspeções na ABRAC, e a ABRAC é a Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade. Foi fundada em 2009 e tem uma atuação bastante ativa na defesa aí dos interesses dos organismos de inspeção, certificação, produtos, sistema, pessoas e laboratórios no Brasil, sempre, obviamente, de forma imparcial e independente e sem fins lucrativos. E isso está devidamente relatado, inclusive, no nosso estatuto. Né? Uma breve passagem sobre a estrutura da organização da ABRAC. Então, nós temos a ouvidoria, temos o Conselho de Administração e o presidente, Conselho Fiscal, a instituição da Assembleia Geral, e para cada área de atuação da ABRAC nós temos os vice-presidentes. Então, para cada uma delas, eu me encaixo ali na vice-presidência de inspeções. Temos ainda o superintendente, que na nossa estrutura, um comitê de ética, e depois, mais abaixo, a gente pode verificar que nós temos os grupos permanentes de trabalho, que são os GPTs, e as CTs são as comissões técnicas, para cada tema. Então, por exemplo, sobre esse tema específico que nós vamos falar hoje, nós temos um grupo permanente de trabalho e uma comissão técnica de apoio. Conselho de Administração, apenas para ilustrar, obviamente eu não vou ler o nome de todos os integrantes aqui, mas só para demonstrar que nós temos representantes da maioria dos organismos de inspeção, certificação e de laboratórios que fazem parte como associadas, essas instituições são associadas à ABRAC e cada uma delas possui os seus representantes. Eu, no caso, sou um dos 3 representantes, né, um dos 3 vice-presidentes de inspeção, representando o Bureau Veritas. Ainda nessa vice-presidência, nós temos o Hélio da Intertec e temos a Rima do IPT para compor o nosso time. O Conselho de Administração também é composto por mais integrantes que também representam as empresas associadas. O nosso objetivo aqui o objetivo do nosso comitê de ética é assegurar que questões éticas e de conduta que forem encaminhadas à ABRAC, elas sejam devidamente processadas com uma análise imparcial, independente, baseada em fatos, dados, transparente e sempre tecnicamente embasada. As comissões técnicas, aqui somente para ilustrar, né, nós temos a CT de Agro, CT de Arla e uma série de outras em cada uma das atividades que nós desenvolvemos dentro daquele escopo que eu demonstrei no início. No nosso caso, o tema de hoje é esse terceiro item, inspeção de projetos e obras de infraestrutura. Nós temos a CT de Infra, tratando especificamente disso. E os grupos permanentes de trabalho, como eu falei, atuam em todas essas áreas. Bom, iniciando então sobre a nossa abordagem, nós temos hoje na área de infraestrutura três áreas nas quais nós já temos processos de inspeção acreditada, ou que já foram concluídos ou que estão em andamento. Tá? São na área de aeroporto, que nós tivemos um caso específico referente ao BH Airport. Em rodovias, nós temos diversas em andamento. A primeira que foi objeto da utilização desse instrumento é a rodovia Piracicaba-Panorama, mas já existem uma série de outras em andamento. E na área de ferrovia, nós temos a FICO,
que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste. Nós temos 12 áreas de atuação da inspeção acreditada, tanto para projetos quanto para obras. Por enquanto, nós temos desenvolvimento de atividades apenas nesses três segmentos. Então, é um indicativo de que a gente precisa avançar para conseguir incluir outras áreas também nessa atividade. Bom, as atividades que a ABRAC desenvolve lá no âmbito do Grupo Permanente de Trabalho e da Comissão Técnica, o nosso objetivo é sempre preservar a integridade desse programa, para que a gente consiga assegurar ao longo do tempo essa credibilidade que é o objetivo da instituição dessa inspeção. O objetivo em si é trazer credibilidade para os empreendimentos de infraestrutura e agregar valor ao processo e trazer diretamente benefícios tanto para a sociedade quanto para o país, através de uma terceira parte fazendo essa atividade de avaliação da conformidade. São associados da ABRAC atualmente os 10 organismos de inspeção que são acreditados pelo Inmetro. Então, nós temos a oportunidade, a riqueza de discutir os assuntos, aprender com o processo, fazer alinhamentos, sempre de uma forma bastante produtiva e rica, no sentido de fazer com que a inspeção acreditada se torne cada vez melhor e realmente agregue valor ao qual ela se propõe. Entre essas diversas atividades que nós fazemos nesse âmbito da GPT e da CT de Infra, nós temos uma série de situações, que eu cito aqui algumas. A uniformização da interpretação dos requisitos da portaria, que nós temos a portaria 367/2017, que ela é, de certa forma, o coração da inspeção acreditada. Nós temos um suporte muito importante, que é a 17020, que é a norma de referência para as acreditações. Temos suporte bastante robusto nos detalhamentos que nós temos nas NIT de OIS. Porém, nós temos esse pilar também, que ele é fundamental para que esse programa atinja o objetivo dele. Então, a portaria 367 é um documento particular e bastante importante em todo esse processo. Como é um processo novo, relativamente novo e ainda pouco utilizado, nós temos sim que constantemente fazer alguns alinhamentos sobre as interpretações dos requisitos que estão previstos na portaria. E isso é bastante realizado nesse âmbito da GPT e da CT, na ABRAC. Nós abordamos muito sobre práticas a serem adotadas para que os objetivos da portaria sejam atendidos, sempre respeitando, como ponto fundamental, as necessidades, as expectativas e os requisitos daquele que é o demandante da inspeção acreditada, que é o poder concedente ou algum órgão equivalente a ele. Então, qualquer possibilidade de ajuste, qualquer situação que possa impactar na credibilidade junto a quem demandou a inspeção acreditada, nós buscamos sempre envolvê-los, nós temos esse compromisso de dar transparência para que o concedente receba a credibilidade esperada. Fazemos também com bastante frequência as interações com a SEGECR e com o Inmetro, tanto para respaldar essas interpretações que nós precisamos alinhar em relação à portaria 367, quanto em relação a melhorias e aperfeiçoamentos que a gente enxerga que podem ser trazidos para o processo. Então, nós procuramos sempre ser parceiros de primeira hora com a SEGECR, e temos muitas interações nesse sentido para que a gente consiga desenvolver o melhor trabalho possível.
Bom, a gente também nesse âmbito nós temos a oportunidade de compilar bastante situações que nós chamamos de lições aprendidas, tanto para a atuação dos OIAs, quanto também para os demais atores que são envolvidos no processo, que são os demandantes, né? Pode ser o poder concedente ou não, as concessionárias, projetistas, empreiteiras, enfim. É uma série de situações que nós aprendemos no dia a dia e que, através desse grupo, é importante que a gente faça esses alinhamentos e repliquemos esses aprendizados. Como lições aprendidas, eu fiz uma lista de alguns temas a serem abordados. Eu sempre que me manifesto sobre a inspeção acreditada, eu procuro abordar bastante a questão dos prazos para a conclusão das inspeções e para a emissão dos certificados de inspeção. Nesse âmbito de infraestrutura, eu costumo dizer que o certificado de inspeção é o objeto de desejo, né? E o que nós temos visto ao longo dessa experiência, ainda curta, mas dessas experiências que nós já vivemos, é que os prazos eles costumam ser muito justos e muitas vezes por falta de compreensão de como é o processo de inspeção acreditada. Então, é um desafio bastante grande, tanto para o demandante, que, obviamente, ele faz uma concessão e espera que aquele empreendimento seja iniciado e seja concluído num prazo aceitável, também por parte das concessionárias, projetistas e das construtoras. Porém, esse processo de inspeção acreditada é um processo técnico, é um processo que ele necessita de um detalhamento das análises que são realizadas para confirmação da conformidade dos projetos e também no momento da execução da obra. E tem sido um desafio bastante grande a gente conseguir otimizar processos aí para que a gente consiga ter prazos menores, porém sem ferir a credibilidade e a consistência técnica da atividade. E, em paralelo, além dos OIAs fazerem essa análise dos seus próprios processos, há também um trabalho bastante forte no sentido de conscientização dos demais envolvidos e da explanação sobre como que esse processo decorre. Já tivemos resultados positivos nesse sentido, em que, por exemplo, recebíamos solicitações de prazos que consideramos inexequíveis e fazendo esse esclarecimento, a gente conseguiu fazer ajustes nesses prazos, tanto junto à demandante quanto aos demais envolvidos. Mas, enfim, esse é um aspecto que ele é bastante sensível nesse processo. E ele é muito afetado por uma série de outras situações que eu vou abordar na sequência. Todas essas situações que estão listadas abaixo, elas impactam também nos prazos para a conclusão das atividades de inspeção. Então, uma que é fundamental, e eu coloco no topo da lista, é a definição clara do escopo da inspeção. Quando nós olhamos para a portaria 367, ela é bastante abrangente e um foco totalmente preventivo. E, de fato, era o propósito, né, da portaria que fosse, de fato, assim. Ocorre que existem particularidades em alguns empreendimentos ou de alguns contratos de concessão em que nem todo o escopo previsto na portaria é o pretendido pela demandante ou pelo poder concedente. Existem também situações em que tanto as projetistas quanto as concessionárias não estão habituadas com esse nível de rigor ou com aquela totalidade de abrangência que a portaria prevê. Então, um dos pontos de atenção, como lição aprendida, para que a gente possa, já de partida,
tornar esse processo mais otimizado é obter o escopo claramente definido junto ao demandante da inspeção acreditada. Então, como eu disse em slides anteriores, uma das nossas premissas é assegurar que as expectativas e necessidades dos demandantes sejam atendidas. Então, esse escopo de inspeção, ele pode ser modulado. Porém, quem tem essa autoridade sobre essa situação é quem está demandando, quem está solicitando que seja realizada a inspeção acreditada. Então, uma das medidas que a gente procura incentivar é que logo no início, no momento de definir pela inspeção acreditada, já se faça uma crítica em relação ao que está previsto na portaria 367, do que realmente deve ser aplicável ou não para as atividades do OIA. E aí a gente elimina ruídos ao longo do processo e já partimos com uma situação clara desde o início. O mesmo se refere à questão dos referenciais técnicos. Existem situações que nós possuímos normas que se complementam ou se sobrepõem. E podem, inclusive, apresentar conflitos. Então, essa é uma outra situação em que é importante que, no momento da partida, já tenha essa definição muito clara, ajustada com o demandante. Inclusive, no caso de haver conflitos, qual é aquela que prevalece, né? Então, logo em seguida, a definição clara dos referenciais técnicos. Uma situação que é bastante importante, que é o item seguinte, é estabelecer qual é a hierarquia de prevalência. No caso de haver conflitos entre normas, qual é a que prevalece? Outra situação, nós temos verificado situações que, novamente, por conta de prazos e tal, nós recebemos projetos que, na verdade, não estão finalizados, ou que a sua documentação não está completa. E isso, obviamente, demanda o quê? Apontamentos de não conformidades e tratamentos, né? Ou para complementação da documentação, ou pelo projeto não estar concluído, nós acabamos por identificar muitas não conformidades, porque, de fato, existem aspectos que não foram cobertos. E aí nós, então, temos algumas situações decorrentes disso. O apontamento das não conformidades precisam ser tratados e existe uma dificuldade de compreensão, de priorização, de efetivamente fazer esses tratamentos. Outras situações, pelo projeto não estar concluído, ele ainda está sofrendo alterações. Então, nós recebemos uma versão de projeto, estamos fazendo inspeção, mas ele está lá na projetista já sendo alterado antes mesmo de receber um parecer dessa versão que está em nossas mãos. Isso resulta em retrabalho, porque aqueles aspectos que não foram inspecionados, nós teremos que fazer essa inspeção complementar. E mesmo comprovar de que aquela versão que nós recebemos, os aspectos que já foram inspecionados, se eles foram ou não alterados. Então, isso gera retrabalho e, novamente, está batendo na questão do prazo. Outra situação que nós procuramos sempre incentivar os envolvidos, né, as concessionárias e projetistas principalmente, é na antecipação da informação. Existem informações que muitas vezes elas acabam sendo omitidas ou não são passadas, e, na verdade, o quanto antes a gente tiver posse dessas informações, é mais rápido isso será apontado e o tratamento disso será acompanhado. E muitas vezes, por algum receio, alguma informação acaba sendo omitida, mas quando ela chega, por exemplo, na metade do processo ou para o final do processo, ela gera um travamento do fluxo. Então,
essas situações elas são bastante relevantes, e se nós olharmos para todos esses itens listados a partir do segundo, eles estão diretamente afetando o cumprimento dos prazos pretendidos. Então, essa daqui é uma lista curta, porém de aspectos principais que nós sempre fazemos questão, né? Nós, quando eu digo da ABRAC, representando os organismos de inspeção, fazemos questão de trabalhar sobre esses itens, insistimos muito com os demais atores na observação da relevância disso que está sendo apontado, porque nós temos um propósito bastante próximo, né? A nossa atividade é de avaliação da conformidade, mas nós não queremos travar o processo. Por outro lado, nós não temos como não travar o processo se os requisitos não tiverem atendidos. Então, a gente faz assim bastante interações entre os OIAs e fazemos muito trabalho de divulgação da inspeção acreditada para que ela seja corretamente compreendida. E sempre que possível, a gente faz as recomendações, principalmente para o demandante da inspeção acreditada, para que, de partida, esse processo ele já tenha uma agilidade maior. Então, se nós conseguirmos cuidar bem desses itens que foram apontados, a gente tem uma dinâmica maior no decorrer do processo. Eu coloquei uma apresentação bastante objetiva, primeiramente falando sobre as lições aprendidas. Então, estas são as mais relevantes. E, num segundo momento, sobre as perspectivas de futuro da inspeção acreditada. Como é que a gente, resumidamente, também enxerga a evolução disso daqui para frente, né? Nós temos um usuário bastante frequente desse programa, que é a NTT, que vem avançando na adoção tanto para as rodovias quanto para as ferrovias. Então, isso vem se intensificando. Em rodovias é a área que a gente mais evoluiu na utilização. A própria NTT está capitaneando aí uma missão à Itália, porque esse programa ele existe na Europa, e a NTT desenvolveu um programa chamado Programa de Aprendizado Técnico Internacional, e está capitaneando essa missão. Dessa missão participarão, obviamente, os integrantes, né, representantes da própria NTT, TCU, Inmetro, ABRAC, então, enfim, está indo uma comitiva bastante representativa para fazer essa visita, tanto as certificadoras, quanto clientes, como acreditador, para evoluir nesse processo de aprendizado, né? Troca de experiências, ouvir como é que essas coisas funcionam lá e trazer mais maturidade para esse processo. A Artesp, que na verdade foi a primeira a utilizar quando ela previu a inspeção acreditada na rodovia Pipa, e as demais rodovias continuam tendo a previsão da aplicação da inspeção acreditada. Nós temos a previsão de um projeto piloto via DENIT, que está avançando. A gente está agora numa fase, acredito, mais madura para que a gente realize esse projeto piloto. Manifestaram interesses de uso também desse mesmo programa. A Diretoria de Obras do Exército, então, a ABRAC tem uma reunião programada para divulgação e explanação da inspeção acreditada para a utilização das obras do Exército. Aqui em São Paulo, nós tivemos recentemente uma manifestação também muito mais voltada para a área de saneamento,
através da agência local, e outras agências estaduais também já manifestaram esse interesse. No caso da agência estadual visando a inspeção acreditada em saneamento, tivemos novamente sinalização do interesse pelo programa de inspeção acreditada para operação e desempenho dos empreendimentos de infraestrutura. Isso eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco. Esse programa de acreditação que eu acabei de citar, de operação e desempenho, é algo que a gente vem maturando há algum tempo. Tivemos demandas seguidas de diversos demandantes, então podemos pegar e resgatar na linha do tempo. Isso iniciou lá atrás, no antigo Ministério do Planejamento, com o MDR, com a participação da Caixa Econômica, demonstrando interesse no que eles chamam de programas subnacionais, que é para atender estados e municípios. A própria NTT vem manifestando interesse que seja desenvolvido também esse escopo. E agora a agência de saneamento no estado também sinalizando nessa direção. No caso da agência de serviços públicos, né, pensando em saneamento, ela, além da inspeção de projeto de obra, manifestou especial interesse também na parte de operação e desempenho. Do ponto de vista da ABRAC, nós vislumbramos que devemos prosseguir com a disseminação da inspeção em todas as esferas e para todos os atores que nós identificamos. Tá? Recentemente, por exemplo, a gente começou uma aproximação com o IFC, tivemos uma iniciativa do governo do Rio Grande do Sul, embrionária ainda, mas que a gente tem atuado, e prosseguir apoiando todas as iniciativas de aperfeiçoamento que nós identificamos. Vou novamente citar a questão da NTT. A NTT, em reunião realizada há alguns meses, manifestou interesse de obter um apoio no sentido de otimização do processo interno deles. Então, obviamente, a ABRAC, através das experiências e lições aprendidas dos seus associados, se coloca à disposição prontamente para apoiar nesse sentido. Então, esse daqui é o que a gente vislumbra como perspectivas de futuro, e estamos avançando a passos largos e procurando fazer da melhor forma possível, né, as atividades que nós sabemos que já estão contratadas. Então, existe, como eu falei anteriormente, essa troca e essa preocupação de todos os OIAs associados à ABRAC de dar robustez a esse processo e, principalmente, credibilidade. Antes de finalizar, eu gostaria apenas de divulgar para vocês que a ABRAC está com um novo site, então gostaria de convidá-los aí a visitar e saber um pouco mais, e fiquem à vontade para fazer contato. Nós estamos à disposição.